Olá, concurseiro, concurseira. Chegamos para mais uma prova Atualidades. Tema de hoje, criação da ONU. Por que eu estou trazendo esse tema e questionando como que a ONU foi criada? Como que se inventou essa instituição? Trouxe justamente esse tema porque tivemos a 68ª Assembleia Geral da ONU. E nessa 68ª reunião, o Brasil, por meio da presidente Dilma Rousseff, criticou veementemente os atos de espionagem dos Estados Unidos. Outro fato que chamou a atenção nessa Assembleia, o presidente do Uruguai, o Pepe Mujica, e fez mais sucesso do que o próprio Obama, do que a própria Dilma e o presidente do Irã. Falou em ciência, em paz, criticou o estímulo de vida que gera resíduos, que gera desperdício, inclusive disse uma frase muito forte: pobre é aquele que precisa de muito para viver. Esse seu discurso vai ainda ganhar mais força, principalmente por causa do lançamento do relatório do novo estudo do IPCC. Lembre-se, concurseiro, concurseira, o IPCC é um braço científico das Nações Unidas. Esse relatório afirma que o ser humano é o grande responsável pelo aquecimento do planeta e que esse aquecimento vai trazer sérios problemas ambientais, entre eles aumento do nível do mar, que subirá ao longo desse século e muito, derretimento das geleiras, secas e grandes chuvas distribuídas de maneira irregular serão mais frequentes por todo o planeta. Outro fato relevante nessa Assembleia, concurseiro, concurseira, foi justamente o presidente do Irã, Hassan Rouhani. Por que foi relevante? Ele reconheceu como verdade que os nazistas cometeram um crime repreensível, abre aspas aí, a palavra repreensível é dele, contra o povo judeu. Ou seja, ele reconhecia, neste momento, que o Holocausto existiu. Essa declaração foi uma guinada de 360 graus, pois o antigo presidente Ahmadinejad questionava a veracidade do extermínio do povo judeu durante a Segunda Guerra Mundial. Diante disso, eu lhe pergunto, você sabe como surgiu a ONU? Porque isso pode ser um enunciado de uma questão de prova. Como que a ONU se estabeleceu em Nova York? Por que esse símbolo, esse prédio está lá de forma tão imponente? Vamos então a alguns dados que explicam como que a ONU chegou. Vamos a esses fatos. Olha só, para você entender a ONU, você tem que lembrar primeiro, a Segunda Guerra Mundial foi devastadora, na Europa principalmente. Dizimou milhares de vidas, ceifou milhares de vidas de seres humanos por todo o continente e gente de todos os continentes. Esse fato despertou na comunidade internacional um sentimento muito forte e generalizado que era necessário encontrar uma forma de manter a paz entre os países. Olha só, concurseiro, concurseira, a ideia de criar a ONU foi justamente com este objetivo, manter a paz. Mas lembre-se que a ideia não surgiu de uma hora para outra, ela é resultado de anos de planejamento entre os chefes de estados de boa parte do mundo. E você deve tomar nota do seguinte, o termo Nações Unidas, que é a predecessora da ONU, é proposto pelo então presidente dos Estados Unidos, Roosevelt, ou Frank Roosevelt. Ele utilizou pela primeira vez esse termo na Declaração das Nações Unidas, que é de 12 de janeiro de 1942. Lembre-se que a guerra estava ainda em curso, a Segunda Guerra Mundial. Nesse momento, reuniu-se apenas representantes de 26 países que assumiram o compromisso de seus governos de continuar a luta
contra as potências do eixo. Na época, lembre-se, Alemanha, Itália e também o Japão. Concurseiro, concurseira, o que é hoje chamado de Carta das Nações Unidas foi elaborado por representantes de 50 países, ok? Presentes na Conferência sobre a Organização Internacional. Esse grupo tinha dobrado, olha só, dobrado em relação a 42. Eles se reuniram em São Francisco, de 25 de abril a 26 de junho, 3 anos depois, em 1945. Tome nota, concurseiro, concurseira. Os únicos membros permanentes com poder de veto e de voto, de maneira que podem impedir determinadas ações, são Estados Unidos, Reino Unido, claro, a Inglaterra, nesse caso, tem a representação mais forte, França, China e Rússia. Entretanto, só começaram a existir oficialmente as Nações Unidas também a partir de 24 de outubro de 1945. Importante isso, concurseiro, concurseira. Esse grupo que tem poder de veto, a 68ª reunião questionou e não só o governo brasileiro pediu mudanças neste quadro de membros que têm o poder de veto, pediu mudanças urgentes. E isso vem se debatendo já há anos, o Brasil vem cobrando isso há anos, o Brasil vem pedindo uma cadeira permanente há anos e não consegue. É uma das grandes reformas que se tenta implantar na Organização das Nações Unidas. Seguinte agora, em relação à construção aí da ONU que eu vinha comentando. Isto ocorreu depois da ratificação da Carta pelos seguintes países, entre eles China, Estados Unidos, França, Reino Unido e a então União Soviética. E a maioria dos signatários que estavam presentes na reunião. Depois disso, no dia 24 de outubro, a data ficou marcada justamente como o Dia das Nações Unidas. Isto é marcante, é um fato importante para a história da humanidade, como se fosse possível criar um governo mundial para reger todos esses problemas que a gente vem enfrentando. De qualquer forma, você tem que lembrar também, olha só, a ONU é resultado de uma série de outras tentativas, além dessas que eu acabei de comentar. E elas começaram lá no final do século XIX. Nesse momento, países começaram a criar organismos internacionais para discutir assuntos de interesses de todos. Um deles foi, veja só, no ano de 1865, quando foi fundado, olha que interessante, a União Telegráfica Internacional, que recebe atualmente o nome de União Internacional de Telecomunicações, ITU. Neste ano, concurseiro, concurseira, no ano de 1874 foi criado a União Postal Universal, UPU. E no ano de 1899, também nessa mesma linha aí para chegarmos à ONU, o que é hoje, foi organizada a primeira Conferência Internacional para a Paz. Isso aconteceu aonde? Na Holanda, em Haia. Justamente em Haia, você já viu isso nos jornais, que tem o Tribunal de Haia, que é aquele tribunal que trabalha com os crimes de guerra. Lembre-se, então, que a predecessora da ONU é a então Liga das Nações. Ela foi criada durante a Primeira Guerra Mundial, 1919, sob um tratado chamado Tratado de Versalhes.
E quando que deixou de existir a Liga das Nações, que eu falei anteriormente? Deixou de existir porque ela foi incapaz de evitar a Segunda Guerra Mundial. Ela ficou totalmente desmoralizada. E isto, é claro, tornou-se inviável continuar com este nome, a Liga das Nações. Um dado interessante também, a primeira reunião da atual Assembleia Geral da ONU se desenvolveu não em Nova York, mas sim em Londres, em 1946. E foi lá que tomou-se a decisão que a sede permanente seria instalada nos Estados Unidos. Diante desse fato, no mesmo ano, já no mês de dezembro de 1946, Rockefeller Jr. ofereceu 8 milhões de dólares, na época, muito dinheiro, para comprar terrenos no West River de Nova York, é chamado isso, West River, na ilha de Manhattan, para a construção da sede. E daí a cidade ofereceu os terrenos que possibilitou a construção desse prédio que é imponente e a gente sempre acaba vendo em filmes todos os finais de semana, qualquer filme que passa na TV que mostra Nova York, é muito comum aparecer a sede da ONU. Lembre-se que essa sede tem a mão de um brasileiro. Uma parte desta arquitetura, uma parte desse projeto foi justamente pensada por Oscar Niemeyer. No filme sobre a vida de Niemeyer tem justamente esse relato que o Ferreira Goulart descreve, porque o Niemeyer chega, ele fazia parte da comissão que construiria esse prédio, ele chega para isso sem nenhum projeto, sem nada desenhado. E o responsável por isso falou: Oscar, cadê o seu projeto? Ele falou: não, eu sou aqui apenas um consultor. Ele falou: não aceito que você, como um homem que é respeitado no mundo, tenha vindo aqui sem projeto para a ONU. E reza a lenda que ele vai para o seu escritório, para o seu hotel, passa a noite, chega com um projeto que sofre pouquíssimas mudanças, e daí, é claro, vai levar só a assinatura do principal arquiteto na época, mas em frente à ONU hoje, por exemplo, está aquele revólver com um nó no cano, que é um dos símbolos da paz e do desarmamento. Concurseiro ou concurseira, vale a pena pensar, refletir sobre a ONU. Ela é um organismo internacional que tem sim sua importância. Perdeu credibilidade? Perdeu, mas que o governo brasileiro e muitos outros vêm reivindicando maior representatividade. Lembre-se que a ONU, ela entre aspas, dá o aval para ter uma guerra, mas ela sempre vai em busca da paz. E esses países aí, como a Rússia, como a China, como os Estados Unidos, como a Inglaterra, têm o poder de veto. Quando um diz não, todos não podem ir juntos, os outros não podem continuar. É um organismo importante, relevante, é um assunto que ganhou força a partir de setembro de 2013 e ainda vai perdurar aí por muito tempo, principalmente por causa daqueles tópicos que eu citei lá no início. E conhecer essa história, é claro que é fundamental. Encerro aqui esse encontro, grande abraço, a gente se encontra, até mais.